Silvana, para a gravação. Pronto, presidente. Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo da portaria 140 de 2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 29ª sessão ordinária virtual de 19 de maio de 2021. Inicialmente, gostaria de indagar aos senhores conselheiros se fizeram a revisão da ata referente à 27ª e 20ª sessão ordinária virtual. Tendo em vista que há alguns detalhes na ata dessas sessões, está aberto prazo para correções, se for o caso. Gostaria de indagar à secretária Silvana se há resoluções para serem disponibilizadas e assinadas. Não, senhor presidente, só a aprovação de ontem, né, da conselheira Nelina. Obrigado, Silvana. Dando início à ordem do dia, anuncio o processo de recurso 1.2436/2017, aí 2016-27244. Recorrente José Abraão Otoshi e Companhia Limitada. Recorrido Seju. Relator Dr. José Alexandre Goiano de Andrade. Estão presentes para acompanhar o processo os advogados Dr. Michel Fernandes e do Dr. Kelly Roberto. Também registrar a presença do ilustre conselheiro aqui, Cláudio Célio, presente a esta sessão. E hoje, substituindo o procurador Dr. Biratã Ferreira de Andrade, está a nossa consultora Ana Tereza Macedo. Com a palavra, relatora. Relator, senhor presidente. Relator, perdão, doutor Alexandre. Não, sem problema. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus amigos conselheiros. Bom dia, doutor Michel Fernandes, Silvano, doutora Ana Tereza, que está aqui nos dando o prazer da sua companhia hoje. Processo de número 1/2436/2017, autoinfração 2016-27244, dígito 9, recorrente, que tem por recorrente José Abraão Otoshi e Companhia Limitada, e recorrida célula de julgamento de primeira instância. Senhor presidente, a peça, ela imputa à empresa o cometimento da seguinte infração: entrega, remessa, estocagem ou depósito de mercadoria e prestação ou utilização de serviço acobertado por nota fiscal inidônea. Analisando o SPED e demais documentos fiscais, observamos que algumas notas fiscais foram canceladas pelo emitente. No entanto, foram escrituradas indevidamente no SPED do contribuinte. Maiores detalhes nas informações complementares. Foi apontada infração aos artigos 1, 2, 16, 1b e artigo 21.3 e 21.2, a linha C do decreto 24.569, imposição da penalidade preceituada no artigo 123.3a da Lei 2.670, alterada pela Lei 13.418 de 2003. Crédito tributário lançado no valor de R$ 39.096,37, referente à multa do artigo 123A. A empresa foi intimada com ciência em 20 de nove de 2016, através do termo de intimação 2016-14.290, em auditoria fiscal plena para o período de 1/1 de 2011 a 18/3 de 2015. E aí eu queria só fazer a menção, que é um processo de baixa, tá, senhor presidente? Para apresentar todos os documentos fiscais previstos na legislação para esse tipo de fiscalização. E, em especial, apresentar a relação de receitas recebidas e despesas pagas, conforme planilha em anexo, DIPJ e demonstrações contábeis do exercício de 2011 a 2015. Da mesma forma, também foi intimada a apresentar sua declaração de opção de arquivo eletrônico no exercício de 2011, de F ou FD, conforme a Instrução Normativa 37 de 2014.
Mais detidamente esta auto-infração, no dia 5 de 12 de 2016, a recorrente foi intimada através do termo de intimação 2016-19-872 para justificar a escrituração das NFE de entrada canceladas pelo emitente, conforme planilha apresentada pelo agente fiscal. Foi dado prazo de 5 dias e o contribuinte, no dia 13 de 12 de 2016, solicitou nova dilação desse prazo. O auto de infração foi lavrado em 20 de 12 de 2016, com ciência através de AR em 22 de 12 de 2016, onde relata a agente fiscal que, no decorrer dos trabalhos, constatou, através da análise dos SPEDs da autuada, a escrituração de notas fiscais de entrada canceladas pela emitente, configurando infração na forma do artigo 123.3A da Lei 2.670. A empresa apresenta impugnação, aonde requer em sede preliminar a nulidade do auto de infração por haver prejuízo ao contraditório, vez que requereu a dilação do prazo para responder às intimações havidas na fiscalização, lhe sendo negado tal pedido. Requer também a nulidade pelo fato da fiscalização haver se dado em local estranho ao estabelecimento comercial que estava sendo fiscalizado, ferindo o artigo 108.1 do Código Tributário Nacional e o artigo 10 do Decreto 70235 de 1972, que trata de processo administrativo fiscal federal. No mérito, ela destaca que houve equívoco na apuração fiscal, pois todas as notas fiscais a que a fiscalização faz menção foram seladas no posto fiscal de entrada do Estado, havendo sido feitas suas apurações e pagos os tributos sobre as referidas NFS, o que por si só aplacaria o lançamento fiscal. Destaque o contribuinte finaliza seus pedidos impugnatórios, requerendo a improcedência do auto de infração, com acolhimento integral das suas razões de defesa, sendo declarado nulo em relação às preliminares ou sendo extinto por sua improcedência. O processo foi encaminhado para julgamento em primeira instância, onde em folhas 86 a 92 não acolhe suas preliminares e no mérito decide pela parcial procedência do auto de infração, afirmando que, para as nulidades arguidas, descabe-se falar em aplicação para analogia do decreto 70235 de 72, faça a nossa legislação ter disposição específica sobre o tema, em especial a Lei 15.614 de 2014, que não traz nenhuma vedação à lavratura do auto de infração fora da empresa fiscalizada. E ainda, ademais a pretensa nulidade faça-se dada nova oportunidade à empresa para a conferência prévia das divergências, também não deve prosperar, pois não existe previsão legal sobre o assunto, sendo ato de mera discricionariedade do agente administrativo acatar ou não esse pedido de dilação. E para o mérito, a ação fiscal seguiu a guisa do artigo 131 do Decreto 24.569 de 97, pois as notas fiscais canceladas, segundo a norma tributária, são inábeis para cobertar operações, vez que deixa de atender aos seus requisitos fundamentais de validade e eficácia inerentes à documentação fiscal. Nesse sentido, não seria o fato das mesmas haverem sido seladas e registradas em imposto fiscal que lhe traria o fundamento de validade frente à nossa legislação, não legitimando a idoneidade do documento. Em contrapartida, por aplicação do artigo 102C do CPN, e em face à alteração legislativa das penalidades incertas na Lei 2.670, perpetradas pela Lei 16.258 de 2017, julgo por aplicar nova redação do artigo 123, 3A, item 2, para reduzir a penalidade para uma vez o valor do imposto. E, no julgamento de primeira instância, o julgador acosta uma tabela, onde ele aponta todas as notas fiscais que foram enumeradas pelo agente fiscal, e o imposto devido em cada uma dessas operações. O contribuinte é intimado da decisão de primeira instância. Aqui eu apresento o competente recurso a este RT, em folhas 98 a 111, nos termos de nossa legislação processual, onde, em linhas gerais, não concorda com o julgamento de primeira instância e renova todos os mesmos argumentos apontados na impugnação. A assessoria processual tributária, por sua vez, em parecer fundamentado, manifesta-se pela manutenção da decisão recorrida, isto é, afastando as preliminares e no mérito por confirmar a parcial procedência da acusação fiscal, face à clareza dos subsídios da autuação.
Esse é o breve relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Seguindo a trilha processual, com a palavra a doutora Ana Tereza. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor presidente. Conforme as peças dos autos, a empresa é autuada justamente por ter escriturado notas fiscais canceladas pelo emitente. O parecer é no sentido que a assessora, ela realmente, ela discorre sobre o porquê do seu entendimento a respeito das nulidades em virtude de não ter sido concedido a prorrogação do prazo para a apresentação e também a nulidade em virtude também que a respeito de que deveria ter sido um dos argumentos dele baseado numa lei federal, que a autuação tem que ser dentro do estabelecimento. Então, ela realmente refuta esses dois argumentos, justamente dizendo que, em relação à prorrogação, que a prorrogação foi feita. Está ouvindo? Senhores, estão ouvindo? Sim. Então, que a autuação foi feita com base na normativa número 49/2011, que justamente ela discorre sobre os procedimentos fiscalizatórios, e com relação à lei federal, como ela bem diz aqui muito claramente, justamente no âmbito federal, não se aplicando as atividades fiscalizatórias do estadual, as quais tem legislação própria. Pronto. Esses são os pontos mais, assim, contundentes em relação aos questionamentos da empresa. Apenas, ela elenca também, ela demonstra a respeito que as notas fiscais autuadas como inidôneas, a data da emissão e o cancelamento foram realizados no mesmo dia. Então, ela entende que apesar, que essas notas tenham sido seladas no mesmo dia, que não elide a infração que a empresa cometeu. Por isso, ela entende também que, apesar da julgadora ter se manifestado pela a penalidade, a nova penalidade, o 123.3A2, que justamente se refere à inidoneidade das notas, então a assessora entende que como foi julgado, o auto de infração pertencente à mesma ação fiscal, que caracteriza o crédito indevido, ela está cobrado lá o imposto, ela entende que deve ser mantida a penalidade que a autoridade fiscal lançou. Pronto, senhores, e sugere a procedência da acusação. Senhor presidente, eu posso falar alguma coisa? Com relação a esse lançamento, sim, doutora Tereza. Só um adendozinho. É que eu entendo que apesar da assessora ser brilhante nas suas colocações, eu entendo que deve ser mantido a decisão da julgadora, justamente em virtude que, a partir de 2017, foi feita uma alteração dessa penalidade, justamente para essa infração, que é documento fiscal inidôneo. Por essa razão, eu entendo que deve ser mantida, apesar do parecer, eu entendo que deve ser mantida a decisão singular. Pronto, senhores, é só isso que eu tenho a relatar no momento, se o senhor assim me permitir. Doutora Ana Tereza, e qual seria a penalidade? Seria a 123.3A2, que é mais benéfica. Ela é específica para a inidoneidade de documento. 123A2. 123.3A2. 3A2. Inciso 3, a linha A2. Obrigado, doutora Tereza. Seguindo a trilha processual, com a palavra, doutor Michel Fernandes. Bom dia, senhor presidente. Bom dia demais participantes aí, todos. Vou tirar aqui, porque fica melhor para se comunicar aqui, para falar. Sim, o nosso entendimento é que o lançamento contra recorrente é absolutamente nulo de fato, pois é essencial para a sua validade que fique provado e demonstrada a infração. A gente está entendendo que não foi demonstrado. Essas notas fiscais
foi dado entrada pelo imposto fiscal, foi selado pela Cefaz e o imposto foi pago. O antecipado foi pago referente a essas notas. Referente a que a doutora falou agora, pronunciou agora, a doutora Ana Tereza, a maioria das notas foram canceladas posteriormente à data. Posteriormente a essa data. Anexa ao nosso recurso, a nossa defesa aí, tem uma planilha relacionando todas as notas fiscais de entradas, demonstrando a fiscalização, comprovando a data, o número do selo e o trânsito de cada nota fiscal eletrônica. Então, basicamente é isso. A nossa defesa é essa aqui. As notas não são inidôneas. As notas fiscais. E assim, 2016, eu sei que eu não posso alegar também esse fato, mas 2016, o sistema da Cefaz era assim, hoje em dia, a partir, se não me engano, de 2017, 2018, você consegue fazer o aceite das notas, você consegue uma verificação das notas mais fácil, você consegue ter acesso ao sistema. Antigamente você não tinha isso. Antigamente o sistema não permitia isso. Você consegue verificar até notas que acontecem, que são emitidas para você e são lançadas que não são para você, você consegue negativar lá, você não dá o aceite, você aceitou apenas não. Então, basicamente é isso. E das notas que a empresa lançou as notas, aproveitou o crédito, entendendo que elas não eram inidôneas. Okay? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, Michel. Só tire uma dúvida. Com relação às preliminares nulidades suscitadas, o senhor as mantém? Mantém todas. Tá. Obrigado, doutor Michel. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Senhor presidente, só para fazer algumas pontuações aqui, para aclarar um pouco mais a discussão, o auto de infração em questão, ele não trata sobre aproveitamento de crédito indevido, né? Ele é só sobre o registro na FD das notas fiscais de entrada que haviam sido canceladas, né? Então, a discussão de mérito, ela vai andar por essa situação. Eu estive olhando aqui as notas fiscais, na realidade, o espelho da nota fiscal, né, o que é retirado aqui do site lá da INFE eletrônica, anexados pela empresa. E aqui o que é que nós temos? Geralmente as notas fiscais, os cancelamentos ocorreram no mesmo dia da emissão das notas fiscais, com duas únicas situações, aonde, vou pegar aqui, diretamente aqui, eu tenho aqui uma delas, que a nota é do dia 24, e ela foi cancelada no dia 26, mas passou no posto de Penaforte no dia 24 de agosto, foi cancelada no dia 26 de agosto, e passou no posto de Penaforte no dia 31 de agosto. E a outra, que era do dia 25 de agosto de 2011, foi cancelada no dia 26 de agosto e passou no posto de Penaforte também no dia 31 de agosto. Fora essas aí, todas as outras anexadas pelo contribuinte foram canceladas no mesmo dia de sua emissão, né? Pela informação que foi posta aqui, realmente todas foram seladas e tiveram ICMS antecipado recolhido na passagem no posto, né? Então, essa é a primeira observação sobre a questão de mérito. Sobre a questão de nulidade, senhor presidente, assim, eu não vejo como acatar as duas situações pelos mesmos fundamentos que foram apontados aí no julgamento de primeira instância, né? A gente tem claramente na nossa legislação, vou abrir aqui,
a possibilidade do auto de infração ele ser, o análise das questões, ele ser feito de forma externa, né? Não precisa o fiscal ele está internamente dentro da empresa para fazer essa fiscalização, ainda mais hoje, depois que se criaram todos esses aparatos tecnológicos, né, com FD, com todos os arquivos de forma digital, onde o fiscal ele só solicita os documentos fiscais, os documentos eletrônicos, os arquivos eletrônicos, e faz a fiscalização fora da empresa. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Em relação também à questão do prazo, eu acho que a gente até já se debateu sobre isso aqui anteriormente, e, de fato, os prazos que existem são os prazos, né, no decorrer do procedimento da ação fiscal, né, que é um procedimento inquisitório, né, não é um procedimento ainda contraditório, naquele momento que se está fazendo, né, e o fiscal está executando sua fiscalização. Você tem os prazos regulamentares na nossa norma, que são prazos que devem ser cumpridos pelo agente fiscal, prazos que obrigatoriamente devem ser conferidos à empresa. E, pelo visto... Caiu aqui. Estão me ouvindo todos? Pronto. Como teve mais de um auto de infração aqui, tiveram outros termos de intimação, especificamente no que diz respeito ao termo de intimação que se refere a esse auto de infração. Foram cumpridas todas as formalidades, o prazo que foi concedido ao contribuinte, inclusive, da primeira intimação foi conferido um prazo de quase 30 dias, posteriormente, para o contribuinte aportar os documentos, e após finalizado esse prazo, o contribuinte pediu mais um prazo, aí esse sim, o fiscal até faz questão de colocar no relatório, não foi acatado. Então, inicialmente, senhor presidente, são essas considerações que eu tenho a fazer e fico à disposição dos colegas aqui. Senhor presidente, obrigado, doutor Alexandre. Doutora Eliane Resplande, quer falar? Eu gostaria de fazer, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer duas colocações. Eu não sei se estou equivocada, mas no que concerne ao parecer, eu creio que a assessora tributária equivocou-se, porque, na verdade, eu tirei até aqui, ela confirma a decisão monocrática de primeira instância e ela coloca como se fosse crédito indevido. O processo seguinte, que é conexo a esse, trata-se de crédito devido. Eu acho que houve um equívoco aí, mas em toda parte ela concorda com o julgamento monocrático, ou seja, a parcial procedência. Outro ponto que eu averiguei é que, no caso, as notas fiscais elas foram emitidas e canceladas, tudo bem, no mesmo dia, em 5 de 8 de 2011. Só que algumas passaram dia 16 de 8 de 2011, ou seja, bem após, né, a emissão e o cancelamento, e outras 22 de 8 de 2011, muito além. E a legislação, ela é clara, você tem o prazo normal para o cancelamento seria de 24 horas, e extemporaneamente seria de 720 horas, ou seja, mais ou menos 30 dias, desde que não tenha havido a circulação física da mercadoria. Então, se ela passou no posto, supõe-se que houve a circulação física da mercadoria. Então, uma vez emitida, o que poderia a empresa ter feito? Anulada a transação, ela teria que registrar essa nota, oferecer ao fisco o imposto, e ela poderia anular essa operação mediante a nota fiscal de entrada, eletrônica de entrada. Isso se ela fosse extemporânea, mas o que a gente verifica é que ela foi emitida no dia 5 de 8 de 2011 e cancelada no dia 5 de 8 de 2011. E a julgadora monocrática, ela foi bem precisa que ela fez toda a relação dessas 15 notas fiscais e pegou, já que os processos são conexos, ela não tinha, talvez, nesse processo, essa planilha, ela fez, detalhou essas 15 notas fiscais e reduziu a penalidade de acordo, por ser mais benéfico, né? Porque antes era 30%, agora é uma vez o valor do imposto.
São essas colocações, presidente. Obrigada. Obrigado, doutora Eliane. Responde. Doutora Neline, a doutora Eliane falou que o processo seguinte, que a senhora relatora, é conexo a esse. A senhora entende que vai ter alguma repercussão nesse processo ou não? Podemos julgar em separado? Presidente, bom dia a todos, né? Presidente, eu vou pedir desculpas, porque eu estou, assim, me concentrando, porque está oscilando muito hoje aqui no PECEM. Mas eu acredito que o senhor tenha falado comigo. Eu escutei. Foi isso mesmo. Eu escutei assim, pronto. O processo da minha relatoria, como acho que até já antecipou o conselheiro Alexandre, tem total paridade com esse processo, similaridade, porque a infração é exatamente o crédito indevido em decorrência da inidoneidade desses documentos fiscais. E além disso, as questões de recurso, né, as nulidades suscitadas, inclusive a questão de mérito, da selagem, da circulação física, todas comungam dos mesmos argumentos desse processo, desse primeiro processo. Então, assim, acaba que se a gente entender aqui por alguma exclusão ou essa questão trazida pela conselheira Lineide, que eu consegui escutar o início, né, da questão da circulação física, não consegui entender a conclusão, escutar a conclusão, acredito que vai ter interferência, sim. Se é porque eu realmente não consegui pegar a conclusão aqui no PECEM, hoje está oscilando bastante. Obrigado, doutor Adelino. Senhores conselheiros, o processo continua em discussão. Quem deseja falar mais? Doutora Resplande. Senhor presidente, nós estamos agora com a regulamentação pelo decreto 33.327 de 2019. E no seu parágrafo 18, ele é bem claro. Eu já antecipando um pouco, vocês estão me escutando? Estamos sim. Antecipando um pouco, porque um tem pertinência com o outro. Já me antecipando, porque o outro trata-se de crédito indevido decorrente dessas notas fiscais, do aproveitamento dessas notas fiscais, tanto é que nesse primeiro processo não houve a cobrança do imposto, só da multa, e isso foi esclarecido pelo julgamento monocrático. Não foi isso, doutor Alexandre? Isso. Então, o parágrafo 18º, ele diz o seguinte, do decreto 33.327 de 2019, o direito ao crédito para efeito de compensação com o débito do ICMS, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias para a qual tenha sido prestado serviço, está condicionado à idoneidade da documentação. E, se for o caso, a sua regular escrituração. Era só mais isso que eu queria acrescentar. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, doutora Eliane. Senhores, o processo continua em discussão. Sem discussão, então? Doutor Henrique Gereissati. Só uma dúvida aqui para o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, tem algumas notas aqui que são de devolução do próprio José Abrão Otoshi, não é isso? Conferir aqui. Não cheguei a pegar esse detalhe, não. Me parece que são notas de devolução de alguma dessas operações. Vou pegar aqui a planilha do agente fiscal. Exatamente. Nós temos aqui duas, né? Uma, duas, três. Temos três. Três notas de devolução. Mas está sendo cobrado multa em relação a essas notas de devolução? É isso? Não, essas três aí, salvo engano, são exatamente as que não foram, se você for ver o julgamento de primeira instância, a julgadora, ela diz que em três notas, 64, 858 e 147, só conferir aqui, 64... É isso, senhor conselheiro, 64, 858, 147. Ela diz que não foram nessas situações
ela não localizou, não há destaque do imposto, e aí ela aplicou 17% sobre as vendas, tá? Sobre o valor dessa operação, por tratar-se de operações internas. Mas essa nota é emitida pela própria empresa, não é isso? É, exatamente. E essas notas foram canceladas pela própria empresa também? É assim? Foram canceladas também. Certo. Mas se a nota é... Pode falar, doutora. Ele depois As notas fiscais de emissão da própria empresa que são canceladas, elas devem ser escrituradas, né? As de emissão própria, não as de recebimento. Mas Vou abrir aqui com a chave, senhor presidente, essas 3 notas. Você está entendendo? Mas escrituradas como canceladas, né? Pois é, as notas fiscais de emissão própria, elas têm que ser canceladas, elas têm que ser escrituradas, porque é o conhecimento que o fisco tem de que foi emitida uma nota e foi cancelada. Ela não pode ser escriturada no destinatário. Então, se tem nota de emissão própria, a gente tem que excluir. Mas assim, Elineide, ela deve ser informada como cancelada, né? Como cancelada, né? Não fazer parte do movimento da empresa, né? Pelo que exatamente. Ele lançou no livro essa nota fiscal. Que foi apurado pelo agente fiscal, foi exatamente isso daí. Que foi cancelado. Deixa eu ir lá no levantamento. Mas senhores, temos que observar se realmente essa filial, se foi ele que emitiu a emissão é própria dele ou é de outra filial dele. Temos que observar isso. São notas fiscais de devolução. A natureza da operação é devolução. Então, devolução. Você conseguiu, Henrique, verificar aí? No portal do NFE? Mas justamente a filial dele pode ter devolvido mercadorias que ela repassou para ela e as devolveram. Não, foram para outros remetentes. Tem a nota fiscal. A nota fiscal é emitida pela própria empresa? Nota fiscal de entrada dela própria? Não. Deve ser que entenda. É uma nota fiscal de saída, de devolução, de operações destinadas a outras empresas, como se fosse desfazimento de operação. O que eu estou entendendo aqui é isso. Então, temos que olhar o remetente de lá. Ela devolveu de quem, né? Pronto. Olhar de quem. Doutora Tereza, a senhora falou, a parte tem que falar também. Sim, senhor. Doutor Michel, com relação a essa questão, essas notas de devolução são da própria empresa atuada ou de filiais? Doutor Michel... Estou procurando aqui no espelho das notas aqui que está no processo. Já eu falo. Estou verificando aqui no espelho das notas, para ver se refere. Senhor presidente, tem que averiguar, no caso, não sei se a Alexandre averigou, se essas notas fiscais que o conselheiro Henrique está fazendo menção estão aqui, foram realmente cobradas, né? Porque aqui, se eu não me recordo, quando eu abri, eram 2 tabelas. Então, aqui, no julgamento monocrático, são 15 notas fiscais, e tem outro que são 2, eu não me recordo do total. Tem que averiguar se essas notas fiscais estão aqui ou não. As notas fiscais que o conselheiro Henrique está fazendo referência são 4 notas fiscais que estão no anexo ao termo de intimação que foi apresentado ao contribuinte, com relação de NFE de entrada escriturada e cancelada pelo emitente. Exemplifique uma nota fiscal. Né? Como, Mariana? Nota fiscal dessas que o conselheiro Henrique fez menção. Como, Poliane? O número. O número. 342 319 319 25.107. São 3 notas só. Essa eu estou consultando elas aqui no site da NFE. Essa 342, ela não está aqui na relação do julgamento monocrático. Essa 319... 319 está. 319 ela está. E a 25.107 também ela também está. Então, só duas notas fiscais aqui no demonstrativo do julgamento monocrático.
eu fazer a pesquisa dessa primeira aqui. Enquanto consulta aí, senhores, se tiver alguma informação extra, podem, o esclarecimento pode fazer. Aqui me parece que consegue verificar se elas estão escrituradas como cancelada ou utilizada, que eu estou tentando e não estou conseguindo. O que eu tô consultando aqui na própria defesa, tem a relação dessas notas como se fosse uma divergência entre o pedido que foi recebido, né? Alguns itens do pedido que vieram faltando, tem até uma justificativa, são notas de pequenos valores, né? E com uma numeração diferente do que está sendo colocado. Eu acho que talvez a defesa tenha anexado e não esteja nessa relação que foi cobrada, que são notas fiscais de número 17734. Doutora Eliane, tem como olhar se está na relação? Vamos perguntar a defesa presente. Quais são, Henrique? Nota fiscal 17734. Não está não. Não está. Não tá. Ela não está sendo cobrada. Então, eu acho que aqui, na realidade, o que eu estou vendo é uma justificativa como que parte dessa operação foi devolvida, né? São notas de pequeno valor de alguns itens que estão faltando. Até porque, Henrique, pelo histórico aqui da autuação, da ação fiscal, na realidade, depois de expirado o prazo para justificativa dessas notas fiscais emitidas, canceladas, escrituradas, a empresa pediu um novo prazo para fazer essa prova, entendeu? É como se não tivesse feito, não tivesse dado resposta ao agente fiscal daquela relação que ele apontou, né, anteriormente. Certo. Doutor Alexandre, doutor Henrique, vamos ouvir aqui a parte, acho que tem um conhecimento adicional a ser feito. Doutor Michel e doutora Kelly, com a palavra. Eu não ouvi. Você pode repetir, por favor? Então, com esse questionamento feito aqui pelos conselheiros, o doutor Michel e a doutora Kelly queriam fazer alguma observação adicional? A única observação é que a mercadoria circulou. Houve circulação da mercadoria. E as notas fiscais são de nomes. O único adendo é esse. Tá ok. Obrigado, Henrique. Só para, e conselheira Eliane, só para informação. Eu abri aqui a primeira nota fiscal, que é exatamente essa de R$ 14,60, de acordo com o relatório do agente fiscal, né? Essa nota aqui, a 342, ela é uma nota de transferência de produtos adquiridos de terceiro, tá? Saiu da filial 0006 e foi para o 0001. E essa nota ela foi cancelada 4 dias depois da emissão dela, tá? Então, a nota dele, para ele mesmo, né, que foi cancelada 4 dias posteriormente. Essa é a primeira, é a 342. Que não está no relacionamento. Que não está nesse relatório, exatamente. As outras duas, me dê um tempinho aqui, porque eu tenho que digitar toda a linha de identificação, porque não tem planilha de Excel. O que eu estava, na realidade, olhando aqui era notas fiscais anexadas pela própria defesa, e que eram devoluções dessas mercadorias que vieram, parte dessas mercadorias, né, que tivesse devolvido, né? Uhum. E não é nota fiscal de devolução, não é essa nota fiscal de transferência. Isso. E o que foi autuado, de fato, foi as notas fiscais de transferência, né? Que ele depois cancelou a nota fiscal, né? Exatamente. Ok. Por mim já está suficiente, eu acho. Os conselheiros precisam de algum debate adicional ou já estão prontos para votarem? Doutor Alexandre Goiana. Só um minutinho, senhor presidente, eu só estou verificando essa questão, 2 minutos, só um instante. Pois não, doutora Elineide. Senhor presidente, com licença, e essa retificação, no caso do parecer da assessoria processual, que, na verdade, ela concorda com o julgamento monocrático,
ela diz pelo julgamento de primeira instância. Aí, no caso, está procedente, e o julgamento de o parecer, e o julgamento de primeira instância está parcial procedente. E lá no parecer, ela se equivoca, ela coloca como crédito indevido. Não é isso, Alexandre? É um erro que não vai interferir, não. O importante é a conclusão. A gente viu que foi um erro colar e copiar, né? Que são dois processos que... Aqui o outro é crédito devido. Foi colar e copiar. Ctrl+C, Ctrl+V. Aí. Isso não vai alterar, a meu entender, o teor do parecer, não. Não, tanto Pronto. é só ratificando que ela confirma o julgamento monocrático pela parcial. Tudo bem. Pronto, senhor Só presidente. confirmando, Henrique, aqui eu entrei na outra nota fiscal aqui, a 319, e é a mesma coisa, viu? Transferência dele para ele. Transferência da filial 0003 para 0001. Pronto. Já podemos votar, então, pelo processo? Ok, senhor presidente. Então, após os debates, como vota o relator? A nulidade, senhor presidente, inicialmente. Sim, as preliminares nulidades. As preliminares solicitadas pela parte. Pronto, voto por afastá-la, senhor presidente. Doutor Henrique? Presidente, acompanhe o voto do relator. Doutora Elineide? Com o relator. Doutora Helene responde? Doutora responde? Está sem som. Em áudio. Desculpa. Com o relator, senhor presidente. Doutora Aneline? Com o relator, presidente. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. E no mérito, como vota o doutor Alexandre Goiana? Senhor presidente, eu voto do recurso ordinário para negar-lhe provimento, mantendo a decisão de parcial procedente da primeira instância. Doutor Henrique? Acompanhe o relator, senhor presidente. Doutora Elineide? Com o relator. Doutora Eliane? Com o relator, senhor presidente. Doutora Aneline? Com o relator, presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece Sou o eu, recurso. presidente. Doutor Marcos, perdão. Doutor Marcos, vota. Com o relator. Pronto. Perdão, doutor Marcos. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, nega provimento para confirmar a decisão parcial procedência zerada de primeira instância. Esta decisão para o primeiro processo. Presidente, Sim, doutor. uma dúvida que eu fiquei aqui, o parecer, ele é pela procedência ou pela parcial procedência? É pela parcial. Tem um equívoco lá só no finalzinho, mas tudo, quando ele confirma a decisão de primeira instância, é pela parcial procedência. Então, é de acordo com o parecer, né? Isso, Certo, É o obrigado. fundamento todinho para confirmar a parcial procedência. É o Ctrl+V e o Ctrl+V, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Então, concluída a votação do processo, passemos para a análise do processo seguinte. É o processo de recurso 1.2402 de 2017, aí 2016, 27257. Recorrente José Abraão Otoshi, Companhia Limitada, recorrido Seju. Relatora doutora Aneline Magalhães. Está presente para fazer sustentação oral de suas razões recursais os doutores Michel Fernandes e Kelly Roberta. Com a palavra, a doutora Aneline, relatora. Presidente, como a gente já antecipou um pouco, né, as discussões desse processo, o processo trata de creditamento indevido do período de 2011, né, alguns meses de 2011, data da lavratura é a mesma do processo anterior, se trata inclusive da mesma ação fiscal. E o fundamento da infração é exatamente a constatação de crédito decorrente de notas fiscais inidôneas, pelo motivo do cancelamento pelo emitente. Então, todo o fundamento fático dessa infração tem relação com o primeiro processo, tá? O julgamento singular e o parecerista entenderam pela procedência da acusação fiscal, afastando as nulidades aqui já apreciadas pela Câmara, tanto com relação ao cesseamento de direito de defesa, como a questão da lavratura
do auto de infração em local distante, né? E a empresa aqui também, novamente, repisa o argumento da selagem dos documentos fiscais pela autoridade, né, fazendária, mesmo com o cancelamento das notas pelo emitente. Ela até ressalta que não teria como ter esse conhecimento, né, do cancelamento das notas. Eu acredito que seja um breve relato, porque a gente já discutiu toda a matéria fática, quase toda a matéria fática, né, no primeiro processo, e aí, ao final, só a ressalva do parecer da assessoria tributária, que diz, né, a legislação assegura o direito a crédito por meio do sistema de compensação, porém, necessário se faz que o registro das operações seja feito por meio da documentação adequada, e no entender da parecerista, o ato de infração é procedente porque esses documentos não se referiam a uma efetiva saída de mercadoria ou prestação, porque teriam sido cancelados pelo emitente. Tá? Esse é o breve relato, presidente, mas eu fico à disposição. Obrigado, doutora Neline. Com a palavra, doutora Ana Tereza. Bom dia, senhores. Olha, considerando que é praticamente o parecer do processo anterior, com relação à nulidade, né, solicitada pela recorrente, e também a solicitação em relação a prazo e não ter lavrado no próprio estabelecimento, né, a assessora, ela confirma a autuação de crédito indevido e justamente em virtude de que essas notas que se referem também, em parte, a outra, foram todos aproveitados na sua escrita fiscal. Por essa razão, ela sugere a procedência da acusação fiscal. Só isso, senhores, que eu tenho a relatar. Obrigado, doutora Ana Tereza. Com a palavra agora o doutor Michel Fernandes. Nós mantemos tudo que está na preliminar, e a defesa, como todos falaram aí, é a mesma da anterior. E as notas fiscais, a empresa entende como planos, e foram passadas no posto fiscal e foram pagos imposto antecipado referente às notas fiscais. A defesa é a mesma da anterior. Obrigado, doutor Michel. Obrigado. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Quem deseja se manifestar? Eliane está de mão levantada aí, viu, Eliane? Eu não, foi só... Mas eu posso manifestar. Um é decorrente do outro, né? Ele está se aproveitando de um crédito que é concernente a essas notas fiscais que são inidôneas. E como nós já observamos em todos os aspectos da legislação, isso é verdade. Então, quer dizer, ela não poderia ter efetuado esse crédito. Só isso, basicamente é isso. Obrigado, doutora Eliane. Mais alguém quer se manifestar? Então, eu creio que o processo já está pronto para julgamento. Podemos votar? Então, doutora Neline, como vota? Temos as preliminares e depois o mérito. Quais são as preliminares de nulidade suscitada pela parte? Isso, são as mesmas preliminares do processo anterior, tá? O cesseamento do direito de defesa, pela questão da não oportunidade, né, de manifestação quando ainda da fiscalização, a lavratura em local distante do estabelecimento, e acho que são essas, né? Isso, as duas. A selagem já entra no mérito. Eu voto por afastar, presidente, conforme os fundamentos aqui já apresentados no processo anterior e rebatidos tanto no julgamento singular como no parecer da assessoria tributária. A gente já vai para o mérito? Não, eu vou só preliminar, depois volto para o mérito. Okay. Doutor Marcos Mota.
Doutor Marcos? Essa aqui é a conexão. Eu vou passar para o seguinte, e depois eu volto, doutor Marcos. Doutor Alexandre Goiana? Sem áudio. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Pronto, presidente. Doutor Marcos, com relação ao mérito, a preliminaridade, processo, como vota? Com a relatora, presidente. Pronto. Doutor Henrique Gereissati? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutora Eliane responde. Com a relatora, senhor presidente. Então, as preliminaridades do Estado da parte foram afastadas. Doutor Anelim, no mérito, como vota? Voto pela procedência da acusação fiscal, nos moldes do parecer da assessoria tributária. Doutor Marcos Mota? Com a relatora, presidente. Doutor Alexandre Goiana? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanho a relatora, senhor presidente. Doutora Elineide? Com a relatora, senhor presidente. E doutora Aneline? Eliane. Eliane. Com a relatora, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, afasta as preliminaridades do Estado da parte e, no mérito, julga procedente o auto de infração, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária. Esta decisão para este processo. Gostaria de agradecer ao doutor Michel Fernandes e à doutora Kelly Roberto pela participação, querendo participar para os próximos julgamentos. Obrigado, bom dia. Bom dia, então. Senhores, vamos dar um intervalo de 10 minutos e retornamos à sessão, tudo bem? Silvana, já pode convocar os advogados, viu? O